O Sala de Visitas entra no ar e o nosso assunto hoje é trânsito. Eu converso com Pedro Celso Coan e o Johnson Oliveira, coautores do livro Código de Trânsito Brasileiro Direcionado. Bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Bom, eu gostaria que vocês se apresentassem e aí falassem um pouquinho para mim da relação de cada um com o trânsito. Coan, quando começou a sua paixão aí pelo trânsito? A minha paixão aconteceu quase que por acaso. Eu sou da Polícia Militar, sou major da Polícia Militar, e quando terminou a Academia do Barro Branco, eu fui transferido para cá, para Osasco. E fui incumbido de comandar o pelotão de trânsito. A obrigação fez com que eu gostasse. E a partir desse momento eu comecei também a ministrar aulas de legislação de trânsito, tudo na área de trânsito. E daí, pela dificuldade que eu encontrei no início, porque a legislação de trânsito é muito complexa. E tem mais uma coisa, ela é dinâmica, ela modifica constantemente. Então eu falei assim, como que eu vou aprender isso? Só gostando. Então aprendi a gostar da legislação de trânsito pela dificuldade que ela me impôs. Então você foi estudar a legislação de trânsito para poder até explicar para o pessoal que você comandava como é que... Inclusive para explicar a questão da fiscalização, que ela também é complexa. Porque ninguém gosta de ser fiscalizado. Agora imagine uma fiscalização de trânsito, onde pode ser multado, pode ter o veículo removido. Falou de multa, todo mundo foge, né, Jonathan? Sim, ninguém gosta. Ninguém gosta disso. Perfeito. E você, Jonathan, quando começou a sua relação com o trânsito? Sou analista de treinamento e técnico em segurança do trabalho, higienista do trabalho. Ministrava palestras, treinamentos dentro das empresas e aí foi surgindo a ideia de trabalhar com o trânsito devido a um curso que é chamado de Transporte de Produtos Perigosos. E então, em 2012, eu fiz esse curso de instrutor e fui galgando espaço, né? E pela a desenvoltura que a gente tem de treinamento, trabalhar com o público, me apaixonei pela área de trânsito, mas não desprezei a área de segurança do trabalho. E sim, agreguei as duas e hoje, praticamente, eu me dedico muito mais à área da educação para o trânsito. Então, de 2002 para cá, a paixão foi cada vez mais se aflorando, né? Se aflorando tanto que nós estamos juntos na área de educação de trânsito há um bom tempo, desafiando aí algumas leis assim, econômicas e estamos lançando livros, graças a Deus, em cima da educação de trânsito. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o livro, aliás, não só sobre esse, vocês têm outros livros também, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Bom, as pessoas, elas têm a tendência de achar que uma regra, como o Coan estava falando, né, uma norma, uma lei, etc., elas são punitivas, né? Que tira a nossa liberdade. É sempre o que vem à mente. Olha, tem uma lei, você precisa cumprir, então já não vou ter mais a liberdade, né? Qual que é a opinião de cada um de vocês sobre os inúmeros benefícios, né, que o bom entendimento do Código de Trânsito Brasileiro traz ao cidadão, né? Aliás, isso é um dever, né? Ele, então, realmente tira a liberdade ou não? Qual que é o teu ponto de vista? Não concordo. Não. O grande problema é a falta de conhecimento. O Código prevê que a legislação de trânsito, as normas de trânsito deveriam ser discutidas desde o fundamental até o nível superior. Existe essa determinação que ainda não é cumprida, porque tem um problema aí como que se encaixa uma norma de trânsito com as normas das próprias leis de diretrizes de base, do MEC. Uhum. Vai influenciar o quê? Na carga horária. Então esse é o grande problema, porque quando a pessoa chega aos 18 anos para se habilitar, quase que ele não teve nada de conhecimento de trânsito. Porque hoje nós vemos que o problema não é só o motorista. O pedestre não cumpre a parte dele. Sim. E tudo isso é previsto no Código. Nós temos no Código um capítulo exclusivo para o pedestre. Temos das normas, todas as normas gerais, como deveriam ser cumpridas. Se nós cumpríssemos essas normas, não chegaríamos nunca à punição. Então, o grande problema é a falta de conhecimento.
que é a ideia nossa como educadores de trânsito, de melhorar esse conhecimento, para não falar assim, nossa, a indústria de multa. Eu digo sempre a seguinte frase, a indústria de multa é abastecida pela matéria-prima chamada infrator. Ou seja, depende do cidadão Sim, que está ali e não está cumprindo com a sua obrigação. O Jonathan também compartilha da mesma opinião. Sim, né? sim. A legislação, a premissa dela é prevalecer a segurança, os direitos do cidadão. Então, ela não veio para engessar o cidadão, e muito pelo contrário, né? Veio para zelar. Isso está previsto, inclusive, no primeiro artigo do Código. Preservar a saúde, a segurança, a vida e nela incluídas as questões até do meio ambiente. Perfeito. Então, a ideia não é punir, né? Você só é punido à medida que você não cumpre com o que... E mais um detalhe, né? O próprio Código prevê as obrigações do Estado. Quando eu falo Estado, em sentido amplo. As obrigações do Departamento Municipal, do estadual e até o nacional. Então, esse código ele é muito amplo. E uma coisa que eu sempre falo, tem um artigo, eu não quero ser muito didático, mas o artigo 320 do código, ele prevê que toda a arrecadação com multa de trânsito tem que ser revertido para o trânsito. Tirando os 5% que vai para o Fundo de Segurança e Educação, o restante tem que ser revertido pelo próprio trânsito. Olha que lei maravilhosa que é essa. O próprio infrator, de uma certa forma, ele vai melhorar o trânsito. Contribui para o trânsito. E isso funciona na prática? Aí que vem o grande problema. A questão de funcionar. Que aí passa da esfera nossa de educador. Aí vem da esfera pública. Será que está utilizando? Não estou dizendo que está ou não. Sim. Mas teria que ser mais claro isso para nós. Por exemplo, da nossa cidade. Quanto foi arrecadado com multa de trânsito do ano passado? Quanto desse valor foi revertido para o trânsito? Em quê? Em vias, em sinalização, em agentes. E a gente não sabe. Pode ser que esteja realmente sendo feito isso, mas como nós estamos na TV Câmara, olha que assunto interessante. Porque o que se fala geralmente fora do contexto é, nossa, se arrecadou tanto com multa de trânsito. Sim, arrecadou tanto, mas o que foi revertido? O que trouxe de melhoria com isso? Então, o próprio código, ele é educador, não é só questão de punir. É reverter isso algo ruim. A multa é uma coisa ruim? Sim, mas é revertido para o bem, para a melhoria do próprio trânsito, da segurança, da educação, na saúde, fiscalização também, que é necessário. Primordial, né? Sim. Necessário. Perfeito. Agora, Jonathan, quais os principais pontos do código que fazem com que o cidadão possa entendê-lo de forma mais rápida, mais prática? Nos cursos de primeira habilitação, é transmitido aí um conteúdo, né, já bem expressivo. Pedagogicamente ainda é pouco, mas já é um passo para que o cidadão realmente ele saia aprendendo sobre legislação de trânsito, condução segura, que é a direção defensiva, noções básicas de primeiros socorros, que fazer o que não fazer, noções básicas de meio ambiente. Esse é o famoso cidadania. CFC que as pessoas odeiam, mas falo, que é necessário. Que é necessário. E é muito importante que a molecada, entre aspas, né, que vá tirar a sua primeira habilitação aos 18 anos, que eles já aprendam, saiam com uma mudança de comportamento. Porque a educação, em qualquer esfera, em qualquer nível de graus, trabalha em mudança de comportamento. Eu aprendo novo e mudo o meu comportamento. Então, o código em si, ele, como o Juan já falou, ele é meio complexo de se entender de primeira instância. E não é em 45 horas, ou como é a legislação dentro do trânsito, dentro do curso de CFC, 16, 18 horas, não se dá também tempo para que o professor, o instrutor, prepare. Posso só dar uma, Pode. uma interrupção, porque a gente Tava fica demorando. falando sobre CFC.
Não, deixa você falar. Não, mas é porque a gente fala CFC, para quem não está habituado com essa área, não sabe que é o curso de formação de condutores, que a maioria só pensa que não, eu tenho que fazer aula na autoescola. Só pensa na questão prática. Sim, então hoje nós temos, desde 98, né, Isso. aulas teóricas. Muito boas, né? São, como eu estava falando, 45 horas, que ainda é pouco, mas é o suficiente para preparar, né, o cidadão. Eu fiz esse curso CFC, como muitos aí tem que fazer, não tem jeito, não tem para onde escapar. Mas tem a questão de primeiros socorros que me intriga um pouco, porque eu achei as cenas, né, meio chocantes. E aí eu já acho que quer mexer muito mais no psicológico, de você tentar entender a gravidade que é e que você tem que levar as coisas a sério, do que entender ou tentar socorrer alguém. Então, eu não sei qual que é a opinião de vocês com relação a isso. Mas, Elza, eu entendo aí, é uma questão do olhar do diretor de ensino, porque esse CFC... ele tem uma estrutura, onde nós temos diretores, um que é geral, um de ensino. E essa parte pedagógica, que é discutível. Será que é interessante ver tantas desgraças para o primeiro socorros? Então. Então, mas isso tem que ser discutido. E a discussão faz dentro da sala de aula. Porque pode ser que para você choque, para outro aluno não representou nada. Então, isso tem que ser discutido. Inclusive, as normas, o Conselho Nacional de Trânsito é o órgão máximo normativo. E todo ano saem várias resoluções, inclusive na parte educacional, com mudanças de estruturas, de quantidade de horas. Tivemos uma mudança. Hoje nós temos 5 aulas a mais, práticas. Nas práticas. Para a categoria B, o automóvel. Sim. E de motocicleta, continua a mesma quantidade de 20. Então, hoje nós temos para tirar a habilitação da categoria A para a motocicleta, 20 aulas. Para a categoria B, 25. E é o suficiente? Então, mas aí que é a discussão. Pode ser suficiente para uma certa quantidade de alunos, que vai se verificar no dia do exame. Só que a resolução foi muito feliz nisso. Ele coloca como no mínimo 20 aulas, no mínimo 25. Ou seja, você precisa fazer 20, 25 para estar habilitado. Mas se Isso. você quiser fazer... Se quiser. Mas ninguém, né, gente, vai querer dispor de investimento tanto financeiro e etc. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, que a gente vai para um breve intervalo. Até já. O estado de São Paulo tem o maior efetivo policial do Brasil. São quase 120 mil policiais de olho na nossa segurança. Mas se aos olhos desses 120 mil policiais se juntarem os olhos de 43 milhões de habitantes do estado, vai dar para ver muito mais. Se você viu coisas que a polícia ainda não viu, denuncie por telefone ou agora também pela internet. O sigilo é absoluto. Isso é São Paulo contra o crime. Governo do Estado de São Paulo. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos e para que eles aprendam a se superar e a vibrar com novas conquistas. O governo federal, com o programa Atleta na Escola, está apoiando competições nas escolas com a participação de estudantes do Brasil inteiro. Diretores, inscrevam suas escolas e você, aluno, participe das competições. Acesse atletanaescola.mec.gov.br e saiba mais. Educação básica de qualidade. Nossos filhos crescem com o Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Sala de visitas está de volta, a gente está falando sobre trânsito
A gente está aqui com Pedro Celso Coan e com o Johnson Oliveira, que eu chamei de Jonathan, me perdoa. Não, é comum. É comum. Bom, a gente está falando da questão do mínimo de aulas. 20 aulas para veículo de 2 rodas. Isso é aulas práticas. Aula práticas. Mas aí o código fala de um mínimo de 20 aulas. Isso. Isso é ruim? Porque a pessoa vai acabar fazendo as 20 aulas, até por questão de custo, a gente até falava isso aqui nos bastidores. Então, isso ainda depende, vai assim, do processo do ensino-aprendizado. Porque eu sou pedagogo, né, e falo com propriedade, também, que esse processo de ensino-aprendizado, ele é pessoal. Eu posso aprender em 20 horas, como passar 40 horas e não aprender. Que esse processo de aprendizado, acho que eu já falei, ele é individual. Sim. Né? Eu assimilo. E quando eu aprendo, eu realizo, eu transformo. Aí que acontece o verdadeiro aprendizado. E o veículo é uma máquina. Para ele dirigir, conduzir aquela máquina, ele vai ter que ter alguns elementos cognitivos, emocionais, né, que vão, inclusive, impactar na direção veicular dele, no dia a dia. Né? O autocontrole emocional, a consciência do papel dele como cidadão no trânsito, o respeitar. Né? Então, e esse processo não é nas 20 aulas que se aprende, é uma máquina. Eu posso conduzir a máquina, hoje, me desculpa que eu vou falar, e se você entregar um veículo para um moleque, eu gosto de chamar moleque, sim, de 14, 15 anos, pela tecnologia que tem um veículo, ele conduz o veículo, mas ele não dirige o veículo. Então, porque dirigir envolve, sim, outros elementos. Claro. Porque, na verdade, eu concordo com o Johnson da visão pedagógica, que também sou pedagogo, porque tem algumas visões dentro do código. Se eu sou da área de direito, que eu também sou, e aí eu fiz a pedagogia, é uma visão totalmente diferente. Para me copiar, viu? Foi. Eu fui obrigado, aproveitando, né, da minha esposa, ela me obrigou a fazer, mas foi ótimo, porque é uma visão totalmente diferente. O que o Johnson falou, mas 45 horas, 25... Eu vi uma entrevista do Celso Antunes e ele falava sobre isso. Um educador nosso aqui, que eu sou fã dele. E ele dizia, qual seria a carga horária necessária? Para formação aí de fundamental, médio, 200 horas. 200 horas, 280. 280, 300. Não tem alguém que chegou e falou assim, é isso cientificamente comprovado. Sim. Vai depender muito do aluno. Por isso que eu retorno aquilo que eu falei. Foi muito feliz o CONTRAN em colocar no mínimo. Que aí vem a questão do aluno e o próprio professor do CFC. Da confiança. O aluno, eu fiz 25 aulas práticas, mas eu não estou legal, eu acho que eu preciso fazer mais. Ele pode. Ele não tem a obrigação de marcar o exame a partir do momento que ele fez as 25 horas. Uhum. Só que aí, como nós falamos nos bastidores, será que a gente não quer só cumprir o mínimo? E aí fica difícil. É verdade. Então, inclusive, a legislação dá um tempo de até 1 ano para o cidadão se preparar. Olha, não é porque você tem que fazer agora, 20 horas, já está preparado, não. Vou me preparar mais. Aí cai naquilo que você, inclusive, falou. Poxa, vai ficar mais caro a minha habilitação. E eu vou demorar muito. E aí vai preparado para o exame. Ou despreparado, né? E o exame para... Vamos lá, nós temos a preparação para o exame, que para mim não é o mais importante. A preparação é para que ele seja um motorista consciente. Claro. E às vezes ele está extremamente preparado para o exame. Mas será que ele está preparado para dirigir no nosso trânsito? Uhum.
Que, aliás, é uma que é loucura. complexo, que é louco, que é Não. caótico, que é Exatamente. disputa de espaço, que é trânsito, transitar. A gente está em uma das maiores cidades do mundo, Transitar. não dá, né, para exigir muito de um cidadão que fez 20 aulas, né? Que entra o Justo. papel dos outros. O Estado, através da fiscalização, a escola, através da conscientização. Porque, como nós estávamos falando sobre o capítulo da educação para o trânsito. Educa a criança, mas, de repente, o pai vai levar essa mesma criança no colégio e estaciona em fila dupla. Pois é, que orientação que ele está dando de Aí um exemplo desse, quantas aulas serão necessárias para eu desfazer esse mau exemplo? Uhum, justamente. Né? Agora, vamos focar nesse livro, Código de Trânsito Brasileiro Direcionado. O que ele traz de melhor para o leitor? Mas antes disso, eu quero até... Posso presenteá-la antes disso? Pode! Que Então, bom! em meu nome e do Johnson, Que bom. para você, Obrigada. mas é para ler, não é Obrigada. só para guardar. Não, eu vou ler e praticar, o mais importante. O mais importante. Está aqui, o livro dos meninos deve ser lançado aí nas próximas semanas, Sim. Código de Trânsito Brasileiro Direcionado. Tá? Antes eu quero falar um pouquinho, Pedro Celso Coan, Major Coan também, como é conhecido, professor dos cursos de formação de instrutor de trânsito, examinador de trânsito, diretor de ensino, diretor-geral, palestrante e escritor, formado em Direito, licenciatura plena em Pedagogia, Segurança Pública e especialista em Gestão, Segurança, Educação para o Trânsito e major, que eu mencionei antes, major da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Johnson Oliveira, instrutor de trânsito, examinador de trânsito, diretor de ensino e geral, especialista em gestão e educação e segurança no trânsito, especialista em gestão integrada em segurança e saúde do trabalho, especialista em psicopedagogia clínica e institucional, licenciatura plena em pedagogia, técnico em segurança no trabalho, técnico em enfermagem, analista em desenvolvimento e treinamento, palestrante e autor de livros na área da educação e segurança para o trânsito. Atualmente é diretor-geral dos cursos da instituição CITRA, Centro Integrado em Educação no Trânsito. Aqui de Osasco, hein? Dois feras escreveram esse livro aqui. O que tem de diferente nesse livro? E a ideia surgiu de fazer o livro a partir do momento que vocês sentiram um pouco de dificuldade de passar isso para o teu pessoal, Coan? Eu sempre, desde quando eu comecei, como eu falei, que fui incumbido, até contra o meu gosto, eu falei até para o meu comandante na época, e aí eu senti muita dificuldade, porque a legislação de trânsito não é somente você ler um artigo. Sim. O artigo faz referência a uma resolução, nós estamos com 530 resoluções do Conselho. Muita coisa. Algumas de uma página, outras de 200 páginas. Então, agora, imagine como isso fica complexo para você fiscalizar e depois, quando eu comecei a exercer a profissão de educador para o trânsito. Para conseguir ministrar isso e administrar o tempo das aulas de legislação para passar para o aluno e saber o que seria mais importante. Para que ele soubesse, para que não seja punido pelo próprio código. Então, a primeira coisa que eu pensei, eu tenho que ter um olhar não de direito em cima deste código, e sim um olhar de pedagogo. Como ensinar, como fazer esse monstrinho parecer bonito. E aí é uma questão de, eu falo assim, não leia o código inteiro. Eu falo assim, leia o capítulo 3º, que são as normas gerais. E aí eu começo a aprender como que eu estaciono, como eu paro, como eu sinalizo, faço uma ultrapassagem. Isso, a ultrapassagem. Aguardo os meus documentos do veículo. Então, toda uma regra de condutas e circulação. E aí, sempre a gente fala em sala de aula. Ó, te cortei dessa vez, hein? Como a gente fala em sala de aula. Uma infração, ela ocorre devido a uma desobediência a essas regras. E aí, infelizmente, o acidente de trânsito só ocorre devido a esses dois. Eu desobedeci uma regra e cometi uma infração. E aí a gente volta de novo. Esse livro, no nosso código,
né? Ele veio para facilitar, somar nos cursos de formação dos profissionais educadores, conhecido como instrutores de trânsito. Certo. Então, a gente trabalha em cima desses profissionais, entregando material que facilite o processo de estudo para ele. Porque nós começamos, né? Há mais de 15 anos já que eu conheço essa fera, que ele já falava, não, meu, estou fazendo... Apesar que tem um outro código dele comentado, guardado em casa. Que vai demorar mais um pouquinho. Então, mas nós sentimos essas dificuldades por quê? Eu na parte de fiscalização e depois no dia a dia na sala de aula. Nós precisamos mudar, precisamos fazer com que este motorista, este aluno tenha interesse pelo código. Como que eu vou transformar uma leitura pesada em algo mais tranquilo, mais acessível ao aluno? E disso, porque nós dávamos aulas no CFC. Foi lá que nós nos conhecemos. Uhum. Depois, como o Johnson teve a ideia de formar uma escola para formação de instrutores e de diretores, onde eu tenho a honra de ser o primeiro a ser convidado, né? Sim, sem dúvida, né? Do corpo docente. E lá nós começamos outro tipo de dificuldade. Como ensinar o educador de trânsito passar essa legislação de uma forma mais tranquila, menos pesada. E aí, então, o olhar desse código, Elza, o olhar desse código é extremamente pedagógico. Lógico, sem deixar a parte jurídica de lado, né? Claro. Porque nós fazemos menção aqui às súmulas do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, até incluímos a Convenção de Viena, que é um tratado internacional que dá origem à legislação de trânsito. E o outro detalhezinho, ele está atualizado para ver como que realmente é dinâmico. E uma lei, que é a Lei 13.103, que é de meses atrás. O que fala essa lei, especificamente? Fala sobre, ele inclui um capítulo, que é o capítulo 3º A, que trata de uma forma diferente, mas não nem boa nem ruim, mas de uma forma diferente, o motorista profissional. Passou uma discussão, inclusive, na mídia, a hora de descanso, vai trabalhar que horas, quantas horas, então está regulamentado. Que essa lei altera também, inclusive, a CLT, a lei trabalhista. E você perguntou anteriormente o que ele traz de diferente. Exato. Nós temos aí alguns códigos aí na praça, de alguns colegas, inclusive, que trabalham, que são apaixonados também pela área de trânsito. E quando a gente estava formulando esse código, nós falamos, olha, além dessa diferença do olhar educacional pedagógico, nós pensamos, vamos colocar as sinalização coloridas, para que facilite. Vai ficar um pouquinho mais caro, mas para a gente o educacional é mais importante. Para que o aluno realmente, o cidadão, o que for adquirir o nosso produto, ele enxergue a sinalização como de fato ela é na rua. Isso é legal. Não no preto e branco. Perfeito. Né? Que é a visão pedagógica, porque a maioria dos livros na visão de Código de Trânsito são jurídicos. E aí fica cansativo, ninguém quer saber, e aí entrou a técnica. Eles são importantes, mas para o acesso ao público, ao motorista em si, fica complicado para ele ter esse nexo. Mas por que aqui tem uma lei, e aí foi mudado porque apareceu uma resolução? Por exemplo, a questão do capacete. Vamos falar dessa questão daqui a pouquinho? A gente vai para um breve intervalo, já já a gente volta falando mais de trânsito. Até já. Ninguém faz isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo o que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais e nos 6 primeiros meses dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser.
Mãe, quero ser astronauta. Tá no caminho certo, filho. Ele mamou que nem ela. Amamentação, um ganho para a vida toda. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. De volta com Sala de Visitas, a gente está falando sobre trânsito. E aí, para mostrar na prática o que o Coan e o Johnson falaram da questão de você ter aqui explicadinho colorido, que é o que a pessoa vai ver lá fora, né? Não adianta você tratar no livro uma coisa em preto e branco, chega lá, a pessoa vai achar que o semáforo não tem três fases, e aí vai ficar meio complicada, né? Não só esses livros, mas vocês têm trabalhos anteriores, né? Eu vi aqui o Coan, o Johnson escreveu Livre-se da Violência? Não, o Coan. Coan, perdão. Coan escreveu. Livre-se da Violência, depois tem Examinador de Trânsito, tem vários outros aqui, né? Vários outros livros. Quantos livros no total, Coan? Não, esse Livre-se da Violência é minha autoria e com o Roberto Alves de Souza. É um livro sobre segurança pública, são dicas de segurança. Por eu passar mais de 30 anos na Polícia Militar, a gente viu várias coisas que a vítima, ele dá a oportunidade de ser furtado, de ser roubado. Então, o nosso foco é em cima disso. Como dificultar a vida do marginal. Tem aquela questão de bolsa, a mulher sempre deixa ali na frente, são dicas mais ou menos nesse onde estacionar, como estacionar. Entendi. Então, você também tem livros, né, John? Tenho. O que a gente organizou, que eu organizei e posteriormente publiquei, devido ao conjunto de trabalho que a gente desenvolve já há mais de 5 anos, né, na escola chamada CIETRAN, eu sou diretor de lá. E a gente trabalhava com eles... Eu sou professor né? Não esquece desse detalhe. A gente trabalhava no sistema de apostilado. Certo. E aí nós estamos profissionalizando esse material. Né? Ele está agora registrado nos órgãos competentes de esfera federal, estadual, revisado, atualizado, né? Sempre voltado para a formação do profissional educador. Instrutor de trânsito, foi o primeiro que a gente tem, que é o manual completo da formação do instrutor de trânsito, examinador de trânsito, diretor de ensino e diretor geral. E este ano nós estamos vivendo, agora a partir desse mês, uma atualização, veja bem, uma atualização de todos os profissionais da área da educação de trânsito. E aí precisa de um material substancial. Claro. Né? O CONTRAN lançou um exame nacional para todos os instrutores e examinadores. E agora estão fazendo, esse exame foi online, pela internet, né? E agora estão fazendo presencial. Os instrutores aqui de Osasco, os instrutores de São Paulo, né, de todos os municípios, de todo o estado, terão que fazer uma atualização para realmente rever. Olha, a legislação, o comportamento humano mudou, os veículos mudaram, as vias mudaram. Ó, vem cá, vamos aqui rever como que a gente fazia, como que a gente faz hoje. O quanto que a gente contribui. E aí nós lançamos também o livro de atualização para instrutor de trânsito. E aí fechamos aí, graças a Deus, com o Código de Trânsito direcionado. Não fechamos. Não, fechamos não. Para agora, né, assim, esses contexto, né, para agora nós encerramos a primeira etapa. Isso. Né, vai ter o lançamento, aí você inclusive está convidada. Bom, obrigada. O público em geral, né? Não, tranquilo. Agora, antes da gente fechar um pouco, depois a gente vai até deixar aí o
o contato de vocês para quem quiser ir no lançamento. Você falou do comportamento, e bem dito, do comportamento humano que mudou, né? Hoje a gente vê com essa tecnologia, os celulares você consegue enviar mensagem instantaneamente. Antes, claro, tinha SMS, mas não era a mesma velocidade que é hoje com o famoso WhatsApp. E aí a gente tem também os e-mails, né, tablets, enfim, uma série de coisas. E as pessoas insistem em ficar no trânsito lá, mandando as suas mensagens, né? Que tipo de punição, ou o que se prepara numa aula, ou de que maneira vocês informam as pessoas de que isso não é bacana, pode haver uma colisão, ou você está parado, não, então eu só vou ver quando parar no semáforo. E aí para no semáforo e se empolga com a mensagem, aí o semáforo ficou verde, a pessoa não segue. Como é que vocês direcionam isso? Porque a maioria, não a maioria, mas boa parte daqueles que estão fazendo os cursos CFC são jovens, e jovem está totalmente inteirado. Então, hoje vocês têm um público novo, né? Uma situação nova, um comportamento novo para um público novo. Situação nova. Como é que vocês estão administrando isso? Sim. Bom, na parte educacional, a gente trabalha pelo menos com 2 linhas. Certo. Né? Mostrar que, infelizmente, o uso daquele aparelho, do celular ou do smartphone, ou que seja, até a TVzinha, TV Play, ele interfere direto no ato de dirigir, e essa interferência ela vai comprometer a segurança. E aí, comprometendo a segurança, infelizmente, poderá ocorrer um acidente. E a gente trabalha com essa linha, que olha, desobedeceu isto, agiu assim, poderá acontecer isso. E as estatísticas mostram que o uso do celular enquanto se dirige, você tira a atenção aí do condutor, do motorista, no percentual em mais de 47%. Ela é equiparada, inclusive, que é tão quanto perigoso dirigir embriagado. Minha nossa. E o uso do celular. Aí entra na minha parte, né? Aí é a parte da lei. Na parte da lei, enquanto a embriaguez deu um salto na punição, e chegamos hoje a 1.915 e 40 centavos, frisavam 40 centavos. Ele quer deixar tudo. Não, isso é a primeira. Se levar uma outra multa em menos de 12 meses, ela dobra. Uau. Sem contarmos a questão de suspensão de 12 meses e, se não for um crime, aí vai de 6 meses a 3 anos de detenção. Por que eu estou fazendo esse paralelo com o uso da tecnologia? O que o João falou, se nós equiparamos para risco de acidente de trânsito a embriaguez ao uso dessa tecnologia, só que olha a diferença na multa. A multa de uso de celular é uma infração média, R$ 85,00, 4 pontos, não suspende. Então é muito brando, perto disso que ele está falando, uma questão aí, não é a visão jurídica, mas sim a visão pedagógica. Lógico. E é nisso que a gente explora. Não é porque a multa é pequena que o risco seja proporcional. Não, o risco é muito grande. Sem dúvida. O risco é grande. Sem dúvida. Sem dúvida. Meninos, passou rápido, né? Muito rápido. Passou rápido. Mas, gente, fica aqui a dica. O livro vai ser lançado nas próximas semanas. Quem quiser ir ao lançamento, estão convidadíssimos. Eu queria que vocês deixassem aí os contatos. E-mail, telefone, Facebook, o que vocês acharem. Eu vou deixar o meu e-mail, até para discussão na área de trânsito, que eu sou ficcionado nisso, celsocoan@terra.com.br. O Coan é com C, C-O-A-N, e eu vou deixar aí para finalizar o meu diretor. O meu, você pode entrar em contato através do e-mail citran@yahoo.com.br ou diretamente comigo pelo telefone 979924816.
Perfeito, que bom. Meninos, muito obrigada aí pelas informações, muito pertinentes, excelentes. E vão ficar atentos, né, gente? Trânsito não é brincadeira. Com certeza. Tá? Obrigada mais uma vez, obrigada pelo livro. Eu juro que eu vou ler e vou ficar mais craque, mais atenta. Obrigada. Bom, Sala de Visitas fica por aqui. Até o nosso próximo programa. Até lá.